Esta pintura a óleo, uma representação da Natividade, datará do século XVII. É uma belíssima obra onde temos os elementos comuns do nascimento do menino, os seus pais, a adoração dos pastores e até a presença do galo. Embora aqui esteja numa posição não muito habitual. Mas isso atribui-lhe também um particular valor. Estamos a falar de uma tela que originalmente se encontrava na Igreja Matriz da Póvoa de Varzim e que hoje pode ser observada num dos mais interessantes museus de etnografia e história do norte de Portugal, o Museu Municipal da Póvoa de Varzim. Localizado no centro da Póvoa de Varzim e tutelado pela autarquia, o Museu Municipal de Etnografia e História foi fundado em 1937 e, desde então, instalado por iniciativa da Câmara Municipal num edifício residencial aristocrático construído em meados do século XVIII, a Casa dos Carneiros, também conhecida por Casa dos Viscondes de Azevedo. Ao longo destas décadas, o museu, para lá do seu relevante papel em dar a conhecer as características deste território aos que o visitam ou que o desejam conhecer melhor, alicerçou também uma forte relação com a comunidade, decorrente das vastas e identitárias coleções que foi reunindo e que permitem, de igual modo, um discurso museográfico muito assente nos objetos e materialidades que salvaguarda. Sem esquecer uma relevante programação com múltiplas iniciativas, exposições temporárias e um dinâmico serviço educativo que, entre outros, se socorre também de teatro de marionetes que, por exemplo, na época de Natal, recuperam a velha tradição do cantar dos reis e das janeiras. Vai! E 1, e 2, e 1, 2, 3. Lero, 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 hoje é uma alegria, hoje o meu senhor todo sol vem da bacia. Lero, 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 hoje é uma alegria, hoje o meu senhor todo sol vem da bacia. Era uma caravana velha, deslinhar por naturais. Fundado na década de 30 do século XX, o Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim conta com Diolinda Carneiro. É ela, a diretora do museu. Muito obrigada por nos receber. Que museu é este? Já disse, o nome comprido, o Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim. E porquê? Porque é um museu fundado em 37, na sequência de uma exposição que houve no Casino, que tinha sido recentemente inaugurado. Portanto, temos um início até algo erudito, em que se tomou a decisão de fazer uma exposição sobre a pesca do noroeste de Portugal. Solicitou-se a colaboração de António Santos Graça, que tinha escrito um livro excepcional, O Poveiro, em 32. E isso tudo acabou por acarretar uma data de realizações. Criou-se o Rancho Poveiro, também estavam a surgir os grupos folclóricos na época, e em 36 faz-se então uma grande exposição, em que vieram objetos de todo o norte, ex-votos, por exemplo, da Abadia, de Matosinhos. Teve aqui peças de todo o norte. Na sequência, a exposição agradou tanto que as pessoas acharam que era uma pena que se perdesse aquilo que se tinha reunido. E então aluga-se o solar dos Carneiros, a única casa com brasão aqui nesta Póvoa, não muito abastada, não é? Então, desde a sua origem que o museu está aqui, neste Está edifício. aqui. E o curioso é que desde o início se trouxeram barcos, se trouxe depois de salva-vidas quando se estava em obras para se poder meter, e desde o início o museu esteve ligado à história da Póvoa, ao seu aspecto ligado ao mar, que é fundamental, e sempre teve esse cariz didático, porque no fundo ele transpõe muito do livro de Santos Graça, os costumes, os usos, mas também, e alguém que tinha colaborado com o município, Rocha Peixoto, tinha feito aqui escavações, houve peças que foram sendo aqui guardadas, vestígios de antigas capelas, por isso a necessidade de colocar o História. Também.
Não também só no a parte museu. etnográfica também. E realmente, desde essa época, o museu foi recolhendo, porque é uma constante, as pessoas quando têm uma peça com valor histórico, fazem gosto de a entregar ao museu. Por isso é que nós temos umas reservas latas, porque cada tema que surge, como temos agora, de brinquedos, agora um tema ligado à circunnavegação, a Póvoa no século XIX, XX, que é fácil, é só irmos ao nosso espólio. Sim, é uma coleção fabulosa esta que vocês foram reunindo ao longo destas décadas. E lá são está. muitas décadas. Este é até dos museus municipais mais antigos do Fundado país. em 37 e sempre ativo, mesmo quando havia obras, nunca o museu fechou. Ou, por exemplo, na década de 70 tinha exposições na Associação Comercial. Agora, na década inícios já deste milénio, continuamos a fazer exposições nos outros polos. Pois, isso é um outro dado interessante, é que o museu deixou de se confinar apenas aqui a este edifício e hoje tem 2 polos, não é? É como tudo, é como as famílias crescem, não é? E neste caso, a Cidade de Roso, com os seus trabalhos arqueológicos, motivaram e a sua vivência. Povoado da Idade do Ferro, não é? Da Idade do Ferro, é uma civilidade fantástica, já escavada pelo Rocha Peixoto, temos um polo lá. Ao lado da Igreja Românica de São Pedro de Rates, que é um monumento excepcional, continua a ser estudado e continua a ser um puzzle fantástico. Um polo também. Outro polo do museu. E também no Farol de Regufe, que é um sítio delicioso, um farol de ferro, no meio já das casas, na atualidade, mas que ainda se tem uma excepcional vista para a Póvoa. E eu imagino também que este é um espaço em que a comunidade se revê muito, porque está repleto de marcas de identidade, e há aqui peças que nós não encontramos em outro lado, como por exemplo a questão das siglas poveiras, As não é? siglas. E é curioso como as pessoas, que foi algo que se foi perdendo, porque entretanto o tipo de pesca mudou, e no entanto agora as pessoas vêm cá procurar a sigla da família afim, perguntar como é que isto funciona. Com as siglas é como muito outro, quando querem fazer reproduções de trajes antigos, tudo isso, essas ofertas permitem-nos agora colaborar com todas as pessoas. Com a comunidade. Não é? Mas para lá deste núcleo ligado às pescas, há aqui muitos outros espaços, não é? Vamos vê-los? Vamos vê-los. Nascido como um museu etnográfico, também desde a primeira hora ele irá reunir importantes coleções relacionadas com a história do concelho, com destaque para os espólios arqueológicos de escavações realizadas desde os finais do século XIX. A investigação arqueológica na Póvoa de Varzim, que se estende até aos dias de hoje em torno de importantes sítios como a da Cidade de Roso, Estela, Vilamento ou Rates, está na base da impactante Sala de Arqueologia inaugurada em 1997. É aqui que vamos ao encontro do nosso próximo convidado. Museu com mais de 8 décadas de existência, com vastas coleções que têm muito a ver com a memória e a identidade desta região, não admira, por isso, uma forte ligação à comunidade. Algo que, de algum modo, se materializa num dinâmico grupo de amigos do Museu Municipal da Póvoa de Varzim. E estamos aqui exatamente com o presidente do Grupo de Amigos, José Flores. José, o que é isso de um grupo de amigos de um museu? Ora, os grupos de amigos de museus são associações particulares das localidades que se interessam pela preservação da sua memória, da memória dos museus, dos espaços onde são mostradas as peças do passado. E elas surgiram ao longo do século XX em vários locais. Aqui em Portugal também existem algumas já muito conhecidas. Mas são raros, isto é. A ideia que eu tenho é que existem muitos grupos de amigos em Inglaterra, noutros países, mas aqui em Portugal não são assim tantos quanto isso, e geralmente são ligados a museus nacionais. São museus de grande dimensão. Aqui na Póvoa, a nossa associação começou a formar-se ainda nos finais dos anos 70, há alturas em que um grupo de curiosos daqui da Póvoa, mas também pessoas ligadas ao meio cultural e a
e inclusivamente pessoas que tinham um longo passado de investigação, como o professor João Marques, o Manuel Lopes, etc., decidiram criar uma associação que pudesse ajudar o museu a funcionar, sobrepor-se às vezes à própria tutela e fornecer recursos, apoio, trabalho a esta instituição. Claro, imagina que naqueles anos 70, obviamente, a Câmara Municipal tinha outras prioridades. Tinha outras prioridades, aí também era a altura em que o museu estava a entrar finalmente em obras e havia a noção de que a colaboração dos particulares, da sociedade civil, era absolutamente útil para que o desenvolvimento e para as realizações, porque o museu nunca esteve propriamente fechado, como havia exposições temporárias, como a famosa exposição das siglas, a do Traje, dedicada a Santos Graça, e foram feitas e apoiadas, e inclusivamente a vigilância da exposição foi em parte feita pelos associados do Grupo dos Amigos do Museu. E hoje? Hoje o grupo é um grupo muito ativo. Temos associados que se dedicam a várias áreas de investigação e de conhecimento e da preservação do património. Realizam uma série de visitas culturais todos os anos, em Portugal e em Espanha. Ultimamente, com a epidemia, não tem sido possível, mas temos visitado muitos locais do país e temos uma associação que tem mais de 400 membros. 400 membros ativos, muitos deles em qualquer iniciativa que se queira ter ou que se proponha, e participam imediatamente com toda a disponibilidade para que a memória, o conhecimento, o património, etc., da Póvoa seja obtido. Contribui para procurarem mecenato para o museu? Para isso também, e a própria associação, com as suas cotas e com as receitas que tem da realização das visitas, permite a aquisição de peças, permite a aquisição de equipamentos que temos feito para que o museu possa ter, às vezes, um pouco mais de acesso ao seu enriquecimento, que de outra forma seria muito complicado no ponto de vista burocrático e outros, etc. Eu sei que vocês têm estado particularmente ativos e envolvidos aí num grande projeto, mas sobre isso eu pedi para falarmos ali. E falaremos. Okay. Uma das principais matrizes do Museu Municipal da Póvoa de Varzim, bem vincado desde a sua fundação, é a recolha e salvaguarda da memória e do património associados à sua comunidade pescatória. As coleções refletem isso mesmo, ilustrando o seu cotidiano nas mais diversas dimensões, do nascimento à morte, a faina, as embarcações de pesca e de salva-vidas, as siglas poveiras, mas também a sua religiosidade e crendices ou o apego a heróis locais como o Cego do Maio. E, entre as suas manifestações culturais, não poderia faltar a camisola poveira. Camisola poveira é de facto um tema que o grupo de amigos tem trabalhado muito, não é? Sim. Mas o que é a camisola poveira? Ora, é uma daquelas questões que ultimamente anda muito em voga. Pois é. A camisola poveira é um traje tradicional daqui da região da Póvoa de Varzim, que terá começado certamente a ser usado desde o século XVIII. O grande naufrágio de 1892 terá afastado a camisola do convívio das pessoas, até que... Por causa do luto. Por causa do luto cerrado em que a comunidade se insere. Quando Santos Graça funda o novo rancho poveiro, e ele utiliza a camisola vai recuperá-la da sua memória. Qual era a matéria-prima da... Na altura era a lã é a fibra de excelência para quem anda no mar, porque mesmo molhada ela mantém o calor.
e por isso seria naturalmente a lã o que faria. E era um traje utilizado, não com este aspecto que depois foi adquirindo, mas começando por uma decoração muito mais simples, como se vê nas fotografias mais antigas. E os temas são fundamentalmente marítimos, não é? Aí, dada a evolução que a seguir se dá, porque esta peça, a partir dos anos 40, vai se tornar como uma grande peça de exportação daqui da Póvoa. Em que na Póvoa existem diversas lojas ou armazéns que se vão dedicar à produção, contratam dezenas de mulheres, de pescadores, e não só, mas principalmente pescadores, que vão executar estas camisolas em lã e depois são embaladas e vendidas para toda a Europa. Isso aí vai dar uma projeção à peça que se vai estender durante décadas. Anos 80, 90, isto vai esmorecer um pouco e quase que temos medo que as camisolas desapareçam. E aí que entra o grupo dos amigos, com algumas das nossas associadas, nomeadamente a doutora Carmen, que vai promover a criação de ateliês para ensinar as pessoas a voltarem a pegar e a produzir essas camisolas. Aqui a loja do museu tem uma série de, Sim, não só camisolas poveiras, ou até outros produtos de bric-a-brac. Exatamente, uma boa parte são produzidos pelas associadas ou por pessoas que vêm aqui. Todas as sextas-feiras existe aqui um grupo de sócios do grupo dos amigos do museu que estão disponíveis para ensinar e ajudar as pessoas que tenham dúvidas nesse sentido. Toda esta polémica recente em torno da camisola poveira teve repercussões? O grupo de amigos e o Museu Santo? Absolutas, porque aí foi obrigatório quase que o grupo se empenhasse profundamente nesta questão e promoveu-se o próprio grupo, apesar de haver um curso do Instituto de Emprego e Formação Profissional e 2 cursos promovidos pelo município, também o grupo dos amigos do museu, para pessoas que tinham uma disponibilidade diferente e tudo mais e não estavam tanto interessadas no aspecto de produção para vender, mas pela curiosidade de bordarem, de aprenderem, de saberem como é que se fabricavam estas camisolas. E a procura? A procura disparou. Neste momento é quase impossível de encontrar uma camisola. Existe uma lista de espera que é administrada pela Câmara Municipal. Tem dezenas de pessoas em espera, porque também as artesãs, para já, são ainda muito poucas dedicarem-se a esta atividade e são peças que demoram longas horas a serem terminadas. Foi feito um cálculo que cada camisola demoraria pelo menos 50 horas, o que é manifestamente bastante. Herdeiro da ação pioneira do etnógrafo de Santos Graça e de outros que, na primeira metade do século passado, tiveram a sensibilidade e a consciência de que a Póvoa, como o resto do mundo, conhecia uma rápida transformação das enraizadas vivências dos séculos anteriores, o Museu Municipal conseguiu reunir um notável espólio associado às grandes características da Póvoa no século XX. Local privilegiado de veraneio, de fixação de uma elite aristocrática e burguesa que ia aos banhos, também quentes, e frequentava os clubes, cafés e casino. Coleções que vêm permitindo sucessivas exposições temporárias. É de facto uma coleção fabulosa esta que vocês reuniram ao longo de todos estes anos. Quantas peças é que tem o museu? Temos que fazer as contas porque temos o espólio documental, que terá mais de 20 mil. As outras 20 e tal mil também, portanto, pelo menos uns 50 mil peças. Okay. Bom, isso tem claro, dá algumas dores de cabeça a quem tem responsabilidades no museu, na sua muito grandes, conservação. Mas também nos permite, por exemplo, esta sala é a sala da Póvoa Antiga. É uma sala que já temos há vários anos, em que se mostram diferentes aspectos. O café chinês, que era um grande café de final do século XIX, o ambiente do mar,
o ambiente também ligado à terra, o quarto rico do burguês, a casa do pescador, os banhos quentes, a sala, no fundo um pouco da Póvoa. Depois, cada ideia que surge, no caso agora um romance que relata a Póvoa de inícios do século XX, que é absolutamente excepcional, foi Estamos fácil. a falar de que romance? Do Alexandre Pinheiro Torres, O Adeus às Virgens. E ele vai relatando, fala nas sargaceiras, fala no movimento do café chinês, fala também, por exemplo, num quarto com elementos de arte nova, de personagens muito curiosas. É fácil, a gente fomos buscar ao nosso espólio, montámos ali a criada que veio do Brasil, aqui a jovem beldade que veste um vestido de noiva belíssimo da década de 30. Belíssimo mesmo. Azulejos de arte nova. Ou seja, estes espaços também são espaços de exposições Sim. temporárias, mas que no fundo utilizam praticamente o espólio das O nosso reservas. espólio, claro que também muitas vezes os colaboradores, inclusive, sobretudo pessoas do grupo de amigos do museu, quando nós temos um tema que é especial, nós já contactamos. Tem alguma coisa, por exemplo, quando foi sobre a República, há uma família que tem as luvas que usou a Rainha Dona Amélia na altura e a gente sabe, e nessa altura pedimos emprestado e as pessoas, a esmagadora maioria das vezes, emprestam com muito gosto, não é? Mas o museu tem apostado também muito em serviços educativos, não é? Exatamente. Sem isso as coisas perdem o sentido. Por exemplo, mesmo esta exposição, o que é que nós fizemos? Além de procurar o objeto que se enquadrava no próprio romance, temos aqui pequenos textos que aludem a essa peça, a esse tema, a esse ambiente, e a ideia agora é fazer leituras de excertos do romance, porque não, como temos lá embaixo já os teatros de marionete com os diferentes temas, fala-se, por exemplo, na Póvoa Antiga, nós aqui, como estamos no Natal, temos ali no ambiente do pescador a reconstituição de uma ceia de Natal tradicional. A pobre ceia no chão, com a tal bacia, uma grande travessa com a comida em que toda a gente comia. E o presépio obrigatório e as pessoas à volta. Portanto, tentamos sempre fazer essa ligação ao ambiente da época e também aquilo que está a interessar às pessoas, porque nós estudamos o passado a partir do presente. E se fosse há uns anos, se calhar não se ia destacar a figura das mulheres a trabalhar, a vinda dos brasileiros de torna-viagem. Os temas também são motivados e puxados pela época. O passado é sempre uma visão de cada presente. É. E, de facto, os museus têm um papel importante nisso. E a comunidade escolar socorre-se muito no museu? Sim. Aliás, esta exposição surgiu de um pedido de uma escola. A Escola Flávio Gonçalves, a direção, solicitou o que é que poderíamos visitar aqui relacionado com a Póvoa do século XIX. E nós achamos uma excelente ideia, então montamos esta sala, que é a sala principal, com a Póvoa antiga. E é lógico que também as peças não podem ficar sempre. Têm que ser substituídas, renovadas, e é o que nós temos estado a fazer nos últimos anos, por exemplo, nesta sala, não é? E ameaçam continuar. Exatamente, tem que ser. Este é um museu privilegiado quando queremos abordar as questões do património, da memória, da identidade, não só da Póvoa de Varzim, mas, em boa verdade, do litoral norte do nosso país. Um museu que nos permite uma longa história, desde os mais recuados vestígios da pré-história até à nossa contemporaneidade, cruzando o legado não só do mundo rural, mas também com o mundo das pescas e, já mais próximo de nós, também do contributo do mundo industrial. Mas é um museu vivo, vivenciado pela comunidade, pelos seus grupos de amigos, pelas escolas que aqui vêm. E, afinal, um bom exemplo de como os museus, mais do que espaços que evocam o passado, utilizam-no para a qualidade de vida do presente. Também por isso, vale a pena visitar o Museu Municipal de Etnografia e História,
da Póvoa de Varzim.